Bom, sejam bem-vindos a esta nossa terceira aula, né, do curso de Filosofia Contemporânea do Instituto São João Crisóstomo. Me chamo Cleibson Américo, né, professor de Filosofia, e esta é a segunda parte da aula, né? Quem não viu a primeira parte, depois veja antes de continuar aqui conosco, né, neste segundo momento. Bom, então nós estamos falando, né, e terminamos a primeira parte falando sobre cultura ocidental, o que é que se entende por cultura ocidental e como isto começou a ser problematizado na contemporaneidade, né? Que aí a gente vai ver que algumas correntes filosóficas, gente, alguns pensadores vão começar a abalar essa estrutura aqui, viu? Essa ideia assim da racionalidade grega, do direito romano, da fé e sobretudo da fé judaico-cristã, tudo isso vai começar a ser muito abalado e o primeiro grande abalo assim se dá no iluminismo. É o primeiro grande abalo ao que se entende por cultura ocidental é no iluminismo. Assim, o primeiro grande, né? Tem uns menorzinhos, mas o primeiro grande abalo é no iluminismo, né? O iluminismo realmente assim, procurou problematizar e questionar todos esses fundamentos aí. É o fundamento jurídico, o fundamento teológico, e também o fundamento racional. Porque, veja, quando Kant, que é um iluminista, que está nesta época do iluminismo, né? Quando Kant começa a estabelecer os limites da razão, né? Na sua obra Crítica da Razão Pura, né? Quando ele começa a estabelecer os limites da razão teórica, gente, os limites do conhecimento, do que é possível conhecer, né? Ou das condições de possibilidade do conhecimento, quando Kant faz isso, ele está começando a abalar a si mesmo, né? A dar aquela chacoalhada pesada mesmo nessa coluna, né? Da tradição ocidental, da racionalidade grega, para dizer, olha, esta racionalidade que foi usada não só para o mundo imanente, não só para o mundo natural, mas também para o mundo espiritual, ela precisa ser recentralizada. Ela precisa agora se centralizar, né, no espaço e no tempo. A razão tem que parar com essa mania de ir para o além, de ir para o mundo metafísico, né? O mundo além do mundo físico. O grande abalo que vai dar aí é este, né? A razão ela tem que se delimitar. Não dá para o conhecimento racional estar querendo especular um mundo do qual a gente não pode falar, a gente não pode ver, não pode testar, não pode empregar para ele o método científico. Diz, Hernando. Professor, mas nesse sentido, ele está fazendo a contraposição a Platão. Se bem que essa ideia do mundo das ideias tudo mais está com Platão, mas Sócrates também tinha, já se falava, né, sobre a metafísica. Então, como é que ele quer voltar antes ainda desses grandes filósofos, ou ele quer anular o que que os pais da filosofia trouxeram? Mas é justamente isso, Jéssica. Essa coisa que eu falei assim, que a contemporaneidade, ela vai se fundamentar muito no rompimento com as tradições. Essa ideia de romper, Só inclusive, te convém, só te convém, a gente deixa para lá o que eles ensinaram, que isso fala de metafísica, e é, somente a razão. é mais ou menos isso, porque eles são. Vai surgir muito um sentimento agora de rompimento, inclusive com a grande tradição filosófica. Veja, são filósofos querendo romper com a tradição. Então, o Kant, ele vai tecer também críticas ao conhecimento metafísico filosófico que vinha dos grandes, de Platão. Então, em grande medida, o Kant se afasta de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho. Os filósofos, e aí, gente, olha, tome isso, né, com bastante clareza. Os filósofos contemporâneos, de modo geral, claro que vai ter as diferenças, mas de modo geral, eles começam a se afastar da tradição filosófica. Vocês tomem nota disso, viu? Muitos dos contemporâneos, eles simplesmente vão se afastando mesmo da longa tradição filosófica. Então aqui começa a surgir um outro tipo de filosofia. Já não é mais uma filosofia de bases metafísicas, como era a filosofia aristotélico-platônica, ou platônico-aristotélica, compreende?
Já não se parte mais da metafísica, e a metafísica aqui no sentido desta busca do ser, da essência, das causas primeiras, dos fundamentos últimos, que é muito próprio do conhecimento metafísico platônico, aristotélico, socrático, agostiniano, tomista. Essa coisa de ir para os fundamentos últimos, para as razões últimas, né? E é essa busca das razões últimas, fundamentais, das causas de tudo, assim, que se chega ao divino. Na contemporaneidade isso começa a ser rompido. Compreendem? Então, os pensadores contemporâneos, gente, eles começam a gestar, né, a produzir uma outra mentalidade filosófica, viu? Que já, que em grande medida vai rompendo com muita coisa da tradição filosófica. Claro que não é um rompimento radical com tudo, mas com muitas coisas centrais, como por exemplo a metafísica, que é uma coluna central na filosofia metafísica. Na contemporaneidade, nós temos um rompimento com a metafísica. Isso começa no Kant, aí depois os seguidores, né? Os sucessores, aí o Kant, aí o Hegel já começa a se afastar disso aí também, né? Depois o Karl Marx, pronto, o Karl Marx não quer conversa esse negócio de metafísica. E a gente vai estudar depois um pouco do Marx. É por isso que o pensamento marxista ele é totalmente materialista. Porque o pensamento, quanto mais materialista ele é, mais antimetafísico também ele é. Porque o materialismo é não apelar para nada do que esteja além do mundo material, além da história. Entende? Então, tipo, para o Marx, toda felicidade, tudo que o homem deve buscar neste mundo material, porque depois daqui não tem mais nada. Essa coisa de mundo de Deus, metafísica, isso aí, o Marx, o Freud, né, e outros estão nessa ideia de que isso aí é uma invenção. Marx, o Freud, o Feuerbach. A gente vai falar sobre esses homens aí, viu, gente? Que estão entre os pensadores que sedimentam muito o ateísmo contemporâneo, né? Então, eles vão gestar um tipo de conhecimento materialista, uma filosofia bem imanentista, bem empirista mesmo, assim, né? No sentido de que não se deve apelar para nada que esteja além do mundo físico. Então, o Feuerbach, que foi o mestre, né, um dos mestres do Karl Marx, por exemplo, o Ludwig Feuerbach, que é um alemão, ele vai dizer assim isso de modo muito polêmico até, né? Quando ele diz, olha, essa coisa de que o homem busca as razões últimas, as causas primeiras, isso não tem nenhum sentido, né? O homem deve buscar o que a gente pode explicar, é o que está aqui neste mundo, né? Essa coisa de que o homem, o Deus é o criador do homem, né? E o conhecimento, a busca do conhecimento chega ao divino, isso é tudo invenção, né? Inclusive Deus é uma invenção também do homem, né? O homem, o homem criou Deus para ser a explicação do que ele ainda não pode explicar, mas no dia que ele conseguir explicar, ele dispensa Deus. Veja, é uma ideia, viu, gente? Aí vocês, quando a gente for ver esses pensadores, vocês não xinguem, nem falem da mãe dele, nada disso, né? A gente vai. Que a pobrezinha da mãe dele não tem culpa, né? Do cara pensar coisas assim, entende? Então, então veja que este tipo de pensamento materialista, ele vai ser um rompimento não só com a monarquia política, não só com a religião, mas também com a própria filosofia, com a tradição filosófica. Aí começa a ser nutrido um sentimento muito de rompimento em relação às bases fundamentais da filosofia. Aí a gente vai ver, por exemplo, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. O Nietzsche foi um grande crítico da tradição filosófica. O Nietzsche, você tem ideia, Nietzsche dizia que depois de Sócrates, Platão, para cá, né, o que houve na verdade foi uma deturpação da filosofia. É nesse nível assim, né? O que houve, na verdade, foi uma degradação moral da filosofia. E a ideia agora é restaurar a verdadeira filosofia, né? Então veja que é outra perspectiva, gente. E são essas ideias, né, de pensadores como o Marx, o Nietzsche, o Freud, são pensadores assim que vão ter uma grande influência na nossa cultura de hoje, viu, do século XXI. Os caras influenciam muito.
Mas esse muito que eu digo é muito mesmo. Inclusive o debate nas ruas, o que as pessoas aí estão falando dia a dia, entende? Então, por exemplo, quando o Marx e o Freud, né, eles dizem que o que nós temos é este mundo aqui, é este mundo aqui, né? Porque tudo que está para além, tudo que é metafísico, na verdade é uma invenção, né? Isso não existe, não tem fundamento, né? E que a felicidade, tipo Marx diz isso, né? A felicidade tem que ser buscada aqui, né? A felicidade tem que ser buscada neste mundo. É esse negócio de buscar a felicidade depois da morte, né? Como um prêmio eterno, né? Uma glória, um coroamento de glória. O Marx diz, olha, isso aí é invenção da religião, que é para você não se motivar a modificar as estruturas sociais e econômicas deste mundo aqui e se contentar que a sua felicidade vai estar lá. O Marx diz, não, negativo. A felicidade está aqui. Então, se você quiser ser feliz, tem que buscar aqui, porque lá nem existe esse mundo lá. E nem existe o mundo, nem existe essa felicidade prometida lá. Essa esperança, acabe com ela. Busque a felicidade aqui mesmo, né? Aí veja, aí eu dizer para vocês, o que se discute, né, em pequenos círculos ali, pequenos debates acadêmicos fechados, né? Isso um dia se torna prática política nas ruas, né? Isso se torna prática na vida das pessoas. Aí você vai ver pessoas de hoje em dia dizendo assim, ó, meu filho, a felicidade a gente tem que buscar é aqui, porque só tem esta vida, viu? Então o que você puder fazer para ser feliz fácil, porque quando a gente morre acaba é tudo. Veja, isso tem uma influência. Diz, Matheus. Professor, é uma pergunta. Esses filósofos e essas ideias, elas surgem para quebrar o senso de continuidade do ser humano, porque ele só nasce e morre e não tem nada que vem antes dele, nem nada que vem depois que ele ultrapasse. É isso que essas ideias querem quebrar? É também, viu, Matheus? É esta ideia de que o que existe é a existência material. Então, tudo que precede, tudo que se segue, a ideia é romper com isso. Nós temos aqui e o agora. Isso vai ser muito, assim, disseminado na cultura, na filosofia contemporânea, essa ideia do agora. Nós temos este mundo apenas. Né? Tudo que está para além é apenas invenção da religião, ou crenças, ou especulações, mas de concreto mesmo é só isto aqui. Então isso é uma coisa muito disseminada na contemporaneidade. Compreendem? Agora, aí veja que isso é um rompimento com o que disse a tradição filosófica antiga e medieval, né? E até a moderna. De certo modo, ainda defendia esta cosmovisão. Agora, na contemporaneidade, gente, a cosmovisão muda. A gente vai ter uma outra compreensão. E aí as influências para que este pensamento ele possa ser disseminado, fundamentado e disseminado, são muitas, né? Aí isso vem desde influências empiristas, influências científicas, influências materialistas, enfim, iluministas, né? Então, nós temos uma gama de influências que faz com que o homem contemporâneo, o filósofo contemporâneo, comece a pensar um outro tipo de realidade, como aquela que é possível ser pensada. Compreendem? Léo, boa noite, Léo, chegando aí. É, Então vejam, esta ideia de homem ocidental, isso vai ser bastante problematizado na contemporaneidade, viu, gente? Essa ideia de homem ocidental, de cultura ocidental, isso vai ser muito problemático. Porque o pessoal vai dizer, como a ideia é rompimento, a ideia é se afastar, né, das antigas tradições, dos antigos regimes, aí isso inclui o poder político, o poder religioso, a moralidade, a ideia é ir rompendo. Então nós vamos ter pensadores como Nietzsche, né, o Friedrich Nietzsche, que vai dizer assim, olha, esses valores que a moral cristã defendeu até agora, na verdade isso é contravalor, viu? Isso é contravalor. A gente precisa resgatar os verdadeiros valores, valores naturais, valores do instinto. Essa ideia de que tem que disciplinar os instintos, né? Que tem que é, sufocar os instintos. Não, isso aí é o contrário. Né? Para o homem ser feliz, ele tem que liberar o seu instinto natural. Então a ideia é voltar para a natureza, né? Fugir desse moralismo socrático e cristão e vivenciar a natureza. E a Nietzsche vai repropor uma transvaloração dos valores, né? Um outro modo, né, ético de pensar
num sentido avesso do que é tão vigoroso no Código Moral. Então veja que isso assim é um negócio que impacta. Pô, velho, o cara tá falando um negócio assim absurdo, né? Que é o que nós entendemos como valores, são contravalores, e o que nós chamamos de contravalores, o Nietzsche está chamando de valor, isso é uma coisa assim que nos impacta, né, no primeiro momento, mas nós vamos ter pensadores que vão nesta contracultura mesmo, né, no sentido de vamos pensar uma outra cultura, um outro tipo de ethos cultural aqui para a gente. Compreendem? Aí por isso que eu disse para vocês, ó, vocês não falem da mãe de nenhum deles, não xingue, né? Vamos só tentar entender o que foi que os caras disseram para entender o nosso hoje, né? Compreende, Marli? Jéssica Erlane. Agora, assim, o bom de você conhecer essas coisas aí, apesar de polêmica, né? Você vai ver que tem coisas que você vai dizer, ah, desgraçado, como é que você diz um negócio desse, né? Mas a importância da gente entender isso aí, gente, é porque nós vamos começar a entender, assim, mais claramente, por onde é que anda o nosso mundo. A gente vai conseguir enxergar com mais clareza, né, por onde o nosso mundo está andando, né, a nossa cultura, as evoluções, né, a própria educação, por onde é que ela está caminhando, o direito, a moralidade. Então, muita coisa hoje em dia nos abisma, assim, né, nos deixa realmente assim impactado, né, pela imoralidade, pela promiscuidade, mas muita dessa coisa tem sido pensada em círculos acadêmicos. Então, quando a gente vai para essas bases teóricas fundamentais da contemporaneidade, e isso é uma das coisas importantes da gente estudar filosofia contemporânea, é porque a gente vai ver que muito do que nós vemos aí, a gente diz, isso é uma promiscuidade, uma loucura, uma doidice, uma prostituição, tal, 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 tal. Isso já tinha sido pensado em círculos acadêmicos, em panfletos que circulavam, em ideias que estavam sendo trocadas ali, né, nos debates, nas teses que estavam sendo produzidas, as pesquisas e tudo mais. Compreende, gente? É como hoje também no direito, né? Se você vê no direito, aí às vezes você olha assim para o nosso mundo jurídico, né? A gente tem uma sensação de uma insegurança jurídica terrível, né, aqui no Brasil, né? De uma insegurança jurídica assim que você parece que julga-se conforme o réu e não conforme a lei, né? E aí quando você vai ver essa loucura toda, isso estava lá presente lá atrás. Isso está sendo materializado agora, né? Mas houve quem pensasse um tipo de garantismo radical, né, jurídico, e esse garantismo, de certo modo, vai dando base a muita coisa que nós. Não, isso é uma injustiça, velho. Mas o que nós entendemos muitas vezes como injustiça é um tal de um garantismo que vem lá de trás. E um garantismo meio que seleto. Então tem pensadores aí por trás. Você vê dos nossos juízes, nossos desembargadores, dos nossos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, enfim. E no juiz mais simplesinho que tem ali na comarca, ali nós temos bases filosóficas por trás do pensamento e das decisões dele. Compreendem? Assim também, veja, assim também como tem bases filosóficas e teológicas, né, enfim, na sua diversidade, o pregador que a gente vai ver na homilia dominical. Às vezes você vai para uma paróquia, você vê um tipo de pregação. Aí você vai para outra, você vê outra coisa diferente. Oxi, você estranha assim, né? Muitas vezes, um tipo de discurso, porque ali tem uma outra matriz filosófica por trás. Então, por exemplo, se você for para uma missa, que o padre ele parte muito de uma filosofia tomista, consequentemente aristotélica, e você vai para uma missa de um que parte de uma filosofia de base mais marxista, você vê outro tipo de pregação, outro tipo de discurso, outra coisa. Diz, Henrique. Não, o senhor falando isso agora muito bem. Da fala do senhor que disse que tudo que as pessoas, até aqui às vezes da zona rural, tá aqui no lugar mais longe, diz, pensa que a opinião dele já é uma coisa lá. Lá de Tem um trás. amigo meu
ele é porteiro aqui da escola, eu vou levar o lanche da minha menina lá. Eu fico conversando com ele, sabe? Aí eu, de vez em quando, aparece umas recomendações de pouco pra eu fazer. Aí eu falo com ele, né, que era importante a recomendação, porque para rezar, porque a igreja ensina para rezar pelas almas dos defuntos. Aí ele já foi dizendo assim, olha, eu não quero que ninguém reze por mim. Eu não quero, porque eu não acredito nisso, eu sou católico. Aí eu falei, mas como é que tu é católico se tu não está acreditando no que a igreja está dizendo? Aí eu comecei, é porque dentro da igreja tem muita coisa errada. Sim, mas isso é diferente. Olha, eu não quero que rezar por mim. Ele leu o livro de Macabeus 1 e 2. Mas justamente porque é católico. Aí eu dizia, e tem quanto é que está escrito na Bíblia que tem que rezar? Eu disse, uai, primeiro e segundo Macabeus. Que Judas Macabeus rezou pelos seus soldados, ofereceu uma oferenda lá no Católico é bem evangélico. Não é, aí depois eu me lembrei do professor e disse, rapaz, eu não vou discutir com esse cabra não, que eu vou passar a tarde todinha aqui. Ele disse, tá bom, tá certo. Você tem seus pensamentos, suas ideias aí, cai na sua, mas a igreja é assim e assado. Quando você não quer aceitar, também eu respeito. Eu respeito sua opinião, que não é a sua, mas eu respeito. Legal, eu não vou discutir não, que é pior. Daqui a pouco o povo da escola, os professores vão sair da sala, vão vir aqui e pensar que a gente tá pegando uma briga. Pois é, desse jeito mesmo, né? Pra você ver como são as coisas. Então hoje, gente, e sobretudo assim, com essa acessibilidade que nós temos à informação, veja, tem pessoas que faz do seu magistério uma influência digital. Né? Os influencers influenciam muito mais do que o Papa, para muito católico. Você vê o que tem de gente que não pede um discurso, né, de alguma influência digital, enfim, né? Não perde um único discurso. Tudo que o cara faz tá lá acompanhando, mas tá nem aí para o que o Papa diz, nem sabe o que é que tá acontecendo, sabe nem o nome do Papa. Não sabe se ela é um 13, 14, 15, sabe nada. Veja, o Papa lançou esse documento, né? O Magnificat Humanitas, o primeiro documento dele, né? Sobre a dignidade humana nessa era da inteligência artificial, da revolução digital e tudo mais. O que tem de gente que nunca vai procurar saber se o Papa está escrevendo uma carta para o mundo todo ler, tá nem aí. Mas todo pôster que a atriz, que o ator, que o influencer poxa, o cara tá lá, menina, acompanhando tudo para estar inteirado do que está acontecendo, né, nesse mundo midiático. Aí se interessam muito mais pelo mundo midiático, né, pelo que as pessoas estão, se casaram, se separaram, se traiu, se não traiu. O pessoal tá preocupado muito mais em acompanhar esta vida do que a vida da própria família em casa. É uma loucura isso aí, né? Mas, veja, tem uma música do Padre Zezinho, uma música antiga, que ele diz assim, que isso, olha, na época não tinha nem internet ainda, né? Ele dizia que rádio e televisão convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Isso, ele falou rádio e televisão, ele nem falou da internet, porque não havia internet naquela época, né? Mas a gente estende isso, rádio, televisão e internet convence muito mais cabeça do que o Papa lá no altar em Roma. Isso, Assim isso. como Estou dizendo assim que é uma verdade, é a mais pura verdade isso que você está dizendo. A gente vê isso direto. Aí você vê o que tem de católico, que ao invés de ler o catecismo, ler os documentos, aí não, fica se formando sobre o catolicismo com pessoas anticatólicas. Reparem. Por isso que se atrapalha, né? Aí o miserento, Forma ideias deturpadas. aí o miserento diz assim, olha, a igreja acha assim, mas eu acho que... Eu digo, desgraça mesmo negócio desse, né? O cara não se deu nem a preocupação de estudar por que a igreja diz daquele jeito. O cara nem se deu a obrigação, né, o trabalho de ir lá procurar saber por que a igreja defende isso. Não.
Ele simplesmente acha que a igreja acha isso e ele acha melhor do que a igreja. Porque ele é mais sábio, é mais antigo, né? A igreja, se a igreja tem 2000 anos, ele deve ter uns 3 ou 4 mil, né? Então, como ele é mais antigo do que a igreja, então ele tem mais autoridade para falar, né? É desse nível. E aí, veja, a gente está numa era, gente, em que o sujeito ele foi colocado no centro de tal forma que ele se acha superior a qualquer tipo de instituição, inclusive a instituição religiosa. O sujeito de hoje, ele senta num trono e ele olha para a religião assim de cima, para analisá-la e para julgá-la. Ele olha para a igreja que tem 2 milênios, com patrimônio assim infindável. Ele olha de cima para a igreja e começa a julgar isso eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. A igreja deveria ser assim, deveria andar por ali, fazer isso. Rapaz, é um negócio assim, fora do comum, viu? Coisa que nenhum dos papas nunca fez, o pessoal aí na rua vai e faz. Compreende? Então, esta era do sujeito tem suas raízes. Na internet está cheio de especialista em tudo. Tá cheio, rapaz, negócio impressionante. Que você pensar, como diz um amigo meu, de parto de raposa, atracamento de navio, tem gente entendida que É. Cheio. E assim, a igreja... agora veja, se a gente recordar, Platão tinha falado uma coisa assim que permanece eternamente atual. Platão, há 2400 anos antes de nós, né? Platão dizia que as massas populares, né, as pessoas, né, o povão mesmo, eles não estão predispostos a buscar a episteme. Eles vão se contentar com a doxa. Ou seja, a episteme é o conhecimento verdadeiro e a doxa é a opinião. Então as pessoas não estão dispostas a buscar o conhecimento verdadeiro das coisas. Elas preferem as opiniões. Parece que Platão estava prevendo o mundo digital, menino, o mundo dos influencers. Porque hoje em dia, assim, o modo como as pessoas seguem fielmente, assim, religiosamente, influência digital, que simplesmente solta opiniões e a pessoa adota, assim, dogmaticamente aquele mundo impressionante. E adota isso em detrimento da busca do conhecimento verdadeiro. As pessoas não querem buscar o conhecimento, as pessoas preferem a opinião. A opinião satisfez, basta. Pronto. É como também quando a pessoa está procurando uma religião. A pessoa está procurando uma religião, ela, normalmente, né, muitas delas, a maioria na verdade, ela não se preocupa com o critério de veracidade, se aquela crença é verdadeira ou não. Não, ela não está nem aí. O critério fundamental é se ela foi e se sentiu bem. Então, se ela se sentiu bem, para ela basta. Se o que dizem ali é mentira ou não importa que a pessoa se sentiu bem. E assim se escolhe religião hoje em dia. É com esse critério da sensação, veja, da subjetividade. Então, o indivíduo contemporâneo, ele julga o mundo a partir de si. Ele julga religiões, escolhas ético-morais a partir de si. Se faz bem para ele, tá certo, ele adota, ele aceita. Se não, não. É verdadeiro, isso faz bem, faz. Dá um bem-estar, dá uma sensação de segurança, dá. Pronto, então adota. Se não, não, outra. E aí essa fluidez, né, essa falta de fundamentos é muito do homem contemporâneo. E aí você começa a entender, gente, que quando o homem contemporâneo ele rompe com a cultura ocidental que dava uma estrutura para ele, uma cosmovisão fundamentada, ele simplesmente ele fica sem fundamentos. Então, na verdade, o homem contemporâneo ele não tem fundamentos. Entende? Ele não tem fundamentos. É o que, né, muitos vão dizer que o homem entra no século XX, século passado, em um grande estágio de vazio existencial. E este grande vazio existencial é porque ele perdeu os fundamentos. E perdendo os fundamentos, ele não sabe mais para onde ele vai. Não sabe mais para onde a vida vai. Não sabe mais para onde a história vai. Diz, Matheus. Professor, eu observo muito isso na clínica, onde cada paciente meu que chega, uma grande parte deles, eles parecem que vivem uma vida tentando formar as próprias leis e a própria moral. Só que quanto mais eles tentam formular isso, mais perdidos eles ficam e mais adoecidos eles ficam.
Perfeito, Matheus, perfeito, perfeito. Então, olha, isso é empiricamente verificável na clínica, no confessionário, né, nesse atendimento direto assim ao público que vai lá para expor a sua interioridade, isso é muito verificável. De que o homem está perdido. O ser humano está perdido porque ele já não tem bases que o sustentem. Porque o ser humano, ele sempre teve na história bases, códigos morais, né, é um ethos cultural fundamental, sempre teve. Isso é comum a todas as civilizações. Quando o homem contemporâneo, ele rompe, ele começa a romper, depois ele não colocou nada no lugar. E aí está o problema. Porque tira-se a moralidade fundamental, tira essa ideia de valores eternos, essenciais, tira a ideia de Deus, tira a ideia de fé, tira a ideia de cultura, né? Vai se tirando, se tirando, se tirando. Mas o que é que, depois desse processo todo de destruição, de todo esse movimento desconstrucionista, depois que tirou-se tudo, inclusive os alicerces, foi colocado o que no lugar? E essa é a questão, gente. Não se colocou no lugar. Não se colocou um fundamento no lugar. Aí o fundamento pertence à subjetividade de cada um. Cada um coloca o que acha que é para colocar. Aí ficou de subjetividade, ficou subjetivismo radical. Então cada um dá o sentido para a vida e para a história que ele acha que é para dar. E pronto. Inclusive em relação a Deus. Veja que nós estamos numa época em que as pessoas criam realmente Deus, né? As pessoas criam seu Deus. Porque tem gente que diz assim, olha, Deus para mim é isto, 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 isto. Eu não frequento igreja nenhuma, mas Deus para mim é isto, isto, isto. Aí, beleza. Aí você vai para outra, a outra diz, olha, eu não frequento igreja nenhuma, mas para mim Deus é assim, assim, assado. Aí a outra frequenta igreja e diz assim, olha, a igreja até que diz isso, mas eu acho que é assim, 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 assado. E aí nós temos essa multiplicidade louca que está aí. Cada um dando um sentido próprio para a existência do mundo. E de Deus, inclusive. E se aquela igreja não me agradar, eu passo para E outra. passar para outra. A ideia é se sentir bem. É a ideia da sociedade líquida de Balma. É o que o Balmo Aplicada fala. aí também a religião. Exatamente. A gente estava falando justamente do Nietzsche antes de você chegar, Léo. Mas é exatamente isso mesmo. Você pegou a ideia. É a genealogia da moral, que é essa transvaloração dos valores fundamentais, né? A destruição da moral ocidental, porque o Nietzsche vai dizer que é a moral muito socrático-cristã. Essa moral socrático-cristã é uma moralidade que sufocou os verdadeiros valores, os instintos, a vontade, né, do homem, sufocou. Então é preciso libertar isso aí. Olha, quem vai dar uma resposta muito interessante, né, filosófica até, a esta crítica do Nietzsche aos valores, gente, foi o Ratzinger, viu? O Ratzinger, né, o Bento, no primeiro documento dele, né, intitulado Deus Caritas Est. Deixa eu ver se eu tenho esse aqui. Pronto, esse daqui. Neste documento aqui, Deus Caritas Est, né? Deus é amor, Theos HPS, né? É sobre o amor. O primeiro documento do Papa Bento XVI foi escrevendo sobre o amor. Ele está falando sobre o amor. E aí, antes de falar do amor agape, né? O amor cristão, né? O amor de Deus, o amor oblativo, ele fala de como surge a ideia de amor, né? Como a literatura universal tratou a ideia do amor. Aí ele parte logo no comecinho para Platão, né? Entre os primeiros pensadores aqui, ele cita Platão, porque o primeiro a escrever um livro sobre o amor foi Platão, né? O chamado O Banquete. O livro de Platão é O Banquete. É o primeiro livro na literatura universal sobre o amor. E o Papa faz uma reflexão sobre o amor a partir da obra de Platão. E aí faz uma fundamentação filosófica, né, antes de chegar às suas respostas teológicas. Aí depois eles põem também a crítica do Nietzsche, essa crítica que Nietzsche faz ao cristianismo, né? Porque o Nietzsche vai dizer que o cristianismo envenenou os valores, né? Tornou que era contravalor um valor e que é um valor um contravalor.
Aí depois daqui ele expõe a crítica do Nietzsche, e aí depois ele vai também fazer uma crítica à crítica do Nietzsche, né? E aí ele mostra onde, né, o Nietzsche se equivocou, né, onde o Nietzsche errou, onde o Nietzsche foi limitado, né? Essa ideia de que o cristianismo envenenou os valores, envenenou o amor erótico. O Papa vai dizer, não, o cristianismo não fez isso. O cristianismo purificou. O cristianismo não envenenou, o cristianismo purificou o eros, né, os valores. O cristianismo levou a moralidade a uma perfeição até então não vista, né, em outros povos. E aí começa toda uma crítica à crítica do Nietzsche. É um documento que vale muito a pena a gente ler, porque tem uma base filosófica muito boa aqui, viu? Vale muito a pena ler. Fica aí a dica também para vocês depois lerem o Deus Caritas Est, né? Deus é amor. Qual foi o termo que você usou? Que ele diz que os valores que a civilização cristã ocidental Envenenou. envenenou. É. Mas acho que você falou uma outra expressão também que me lembrou a expressão de Freud, de castrar, Sim. né? Que os valores ocidentais castram o indivíduo. Né? Isso. É nessa mesma ideia. A crítica do Freud é muito parecida assim com a crítica do Nietzsche nesse sentido assim, né? Que aí o Freud vai falar, né, nesse processo de castração, né, de repressão, né, dessa coisa toda, aos valores, né, ao eros que está dentro, né? Dizem. Professor, falando em. Matheus também falou a questão do. Que o homem ele perdeu um pouco o sentido da vida, essas coisas assim. O professor dá aula para os jovens, né? E eu percebo muito isso nessa nova geração agora. Eu sou catequista de Crisma e assim, tá? A gente percebe, é bem evidente assim, que eles não tem. O jovem já é. Não sei assim, que não tem muito. Ainda está se discernindo, né? Mas para mim, eu não sei, né? Se essa é uma visão minha, mas vocês aí, que o senhor que dá aula, Jéssica também, que é catequista, pode também dizer se essa é uma visão minha ou é no geral. Eu percebo também um pouco de essa perda, desse sentido, assim. Não consegue, tá entendendo? Não Sim. sei, não consegue focar, não consegue, não sei como é. Já é difícil de ensinar, e essa geração, cada ponto que eu vou pegando, vai ficando mais difícil. É difícil demais, menino. E quanto mais novo, pior. Né? Mas isso na educação está muito nítido, né? O nosso jovem adolescente de hoje, assim, né? E o meu público assim, jovens até 18 anos, né? É o público que mais eu ensino. Estou ensinando aos adultos agora, mas assim, no dia é o jovem, adolescente e jovem, né? Então, assim, é um público muito complicado, porque é um público que, tipo, não tem fundamentos, não tem referenciais, é um público que, de repente, tipo, o meu aluno é muito assim, da periferia, né? Então, a escola estadual que eu dou aula é muito da periferia mesmo, assim, é um aluno realmente pobre da favela, né? De bairro violento, né? De bairro marcado por desigualdades, por problemas sociais. Realmente, assim, o meu aluno é muito periférico mesmo. E assim, a escola, a sala de aula, para mim é um laboratório, né, para eu ver como é que está a juventude hoje em dia vivendo e pensando. Então, assim, eu gosto muito de conversar com os meninos e eu consigo ter uma relação assim muito boa, né, com eles, de conversar, de brincar, de jogar ali com eles. Tipo agora no dia dos estudantes mesmo, na semana passada, eu estava lá jogando futebol com eles, estava jogando totó, estava, enfim, futebol sabão, enfim, eu me divirto muito com os meninos. E nesse me divertir muito com os meninos, ali eu começo a enxergar como é que eles estão pensando, né? Então a conversa com os meninos, para mim, é um laboratório, porque eu vejo como é que eles estão pensando, como é que eles estão vivenciando, as culturas estrangeiras, que é muito comum eles importarem. Você vê que tem muito menino aqui no Nordeste que não está nem aí para a cultura nordestina. O cara pega uma cultura coreana e adota, pronto. Pega uma cultura japonesa e tá nem aí pro forró. Acabou-se, para ele, foi como tanto fez. Então, o nosso aluno hoje, né, o nosso jovem, ele é muito sem bases, né, sem bases éticas. A galera não tem, simplesmente não tem. Né, assim, e isso, claro, é um problema não exclusivamente deles, também a família também já está muito desprovida disso, né? Porque o jovem também já é um reflexo da família.
Então, a juventude hoje realmente assim, ela é como que é a materialização de toda essa loucura que foi pensada nas academias. O resultado é a nossa geração jovem. É uma geração que não quer estudar, é uma geração que não quer aprender, que cansa muito rápido com a informação, que é muito acelerada. A informação não pode ser muito demorada, tem que ser muito breve. Então, se você vai explicar um negócio, tem que ser ligeiro, não pode passar de 15 minutos. A atenção deles só dura 15 minutos. Depois disso, acaba. Então, você tem que estar inventando um monte de coisa, né? E assim, é uma loucura. O texto não pode ser longo, né? Oxe, se eu Porque escrever o 2 tweet tem parágrafos, eles já 140 reclamam. caracteres. Eu escrevo às vezes no quadro 2 parágrafos, eles reclamam. Professor, com tanta coisa, pelo amor de Deus, tem que ser assim, de preferência 2 tópicos. E aí chega a loucura de Farma Aura, né? Pronto, aí é a culminância da loucura, é isso aí. É nesse nível. Diz, Matheus. Professor, o que eu queria comentar é que estamos na filosofia contemporânea e o senhor comenta que Kant começa a descrever que só dá para debater ou ter certeza o que delimitamos através da razão, espaço e tempo. E agora, será que não estamos já em outra, atravessando uma era onde nem mesmo esses jovens não conseguem nem ter razão? Porque a cognição, isso é dado empírico. Cognição, essa nova geração, geração G, é a primeira em 3 décadas, em 3 gerações, que diminuiu o QI. Porque a cognição, ela diminuiu. E muito provável é apontar que a causa é a tecnologia. Diminuiu o QI. A próxima geração será a mais burra em 3 gerações passadas. Exatamente. Exatamente, Matheus. Veja que hoje, né, se ainda tivessem, pelo menos nas linhas do Kant, estaria ótimo, não é? O problema é que até o Kant já está superado também, a galera não quer mais razão nenhuma, nem razão transcendente, nem razão imanente, simplesmente não querem. É a fluidez do que falava o Baum mesmo, assim. É a coisa assim, tá tão fluida, tão líquida, que antes que tome uma forma já se esvai e vive nessa rotatividade. Então, tem coisa que o menino gosta hoje, já não gosta amanhã. Tem sonho que o menino tem hoje, amanhã já mudou totalmente, outros nem sonham mais com nada. É uma juventude muito sem perspectiva, sem essa ideia assim de sonho, de ideais. Essa ideia de ideal é uma coisa assim que praticamente não existe mais. Ah, tipo, você perguntava antigamente a um jovem adolescente, você quer ser o quê na vida? O cara dizia, não, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser. Você perguntou hoje, você quer ser o quê? Sei não, professor. Rapaz, e tu? Não, também nunca pensei não, parei para pensar não ainda. O cara tá terminando o ensino médio e não parou para pensar ainda o que quer da vida dele. Pronto, eu perguntei a meu jovem na última encontro de clima, porque estamos no meio da vocação, né? E a vocação, o que é que sonhava ser? Eu fiquei decepcionado, porque a maioria não botou nada. Aí teve uma menina, e eu pedi para eles ler o que eles escreveram, não queria ler. Aí eu peguei e li o que eles escreveram. Aí teve uma que botou, que foi a única que botou assim, que queria fazer uma faculdade de finanças, administração, e não sei o que, e sabe? Eles, os outros, tudinho ficaram assim, olhando para ela como quem diz, isso é um estranho. Mas foi a única que botou, assim, que tinha um objetivo na vida, né? E os outros, Assim, então, assim, é uma geração que quer viver apenas o agora, apenas o presente, sem preocupação nenhuma com o futuro, sem essa coisa de planos a médio e longo prazo, não ter essa ideia de médio e longo prazo. É tudo muito imediato, então se vive muito imediatismo, o resultado tem que ser agora. Então, se o professor vai explicar uma coisa, o professor explique rápido, bem sintético, que a gente não tem muito tempo, né? A ideia é essa. E o mundo virtual veio para piorar, né? O mau uso do mundo virtual piorou muito, né? Então, o que você tem de aluno que não estuda porque passou a noite jogando e chega durante o dia, passa o dia dormindo na escola, é assim, né? É uma loucura. Você vê que os meninos nem paquerar não quer mais. Em vez de paquerar, estão jogando. É uma loucura. E as meninas dizem, professor, esse menino daqui é tudo sem futuro, professor. Esse menino para paquerar não quer mais, é só jogar, menino, é só mundo virtual. E tá nesse nível, assim. Eu me lembro que na época de criança eu fazia os brinquedos, fazia lambreta, carrinho, eu mesmo construía os brinquedos. A gente brincava,
pinhão, bola de gude, fincão, pipa. Hoje em dia o menino é tudo com celular, É, bitolado, o juiz cozinhado mesmo. é outra coisa, é outra coisa. Diferente, diferente. Eu não lido com jovens, não. A minha defesa é 9, 10, até 11 anos tem alguns também. Você percebe uma criança vazia, ela não consegue dar uma resposta profunda. Chega a ser preocupante. Porque a criança, ela fala o que vem na mente ali, muitas conseguem, mas tem aquela criança que, meu Deus, assim, eu fico imaginando. Será que os pais não têm culpa também nisso? Tem Os pais, também. na educação. Tem também. Proibir algumas coisas, incentivar outras. Né? Então, assim, tudo isso, gente, são sintomas de uma época, né? E isso não vai melhorar, não, viu? A tendência não é melhorar assim a curto prazo, não. Não é. A tendência é piorar. Né? O QI, Matheus, ele tende a cair. Você vê que o último IDEB que saiu agora mostrou como é que está a realidade da educação básica no Brasil, né? Você vê que quem tirou melhor nota, melhor assim, melhor não, melhorzinha, foi o Fundamental 1, as criancinhas, assim, até a quinta série. Da sexta para cá é só ladeira abaixo. Se colocar os meus meninos da turma de catequese com os jovens de Crisma de Fernanda, assim, as crianças dão de lavada. Eles mesmos perceberam isso. Eu tenho alguns jovens que acompanham comigo e acompanham com o Fernando, ajudando ali. Elas ficaram, poxa, Jéssica, os meninos aqui sabem os sacramentos, os meninos aqui sabem tudo, e os jovens de Crisma não sabem responder nada. É uma galera dispersa. É um negócio impressionante. São muito dispersos. Eu pensei que você era quem era de Cristo e Aquila era... Aquela fica com os jovens. Ela tem a batalha dela ainda mais intensa que a minha. Aí você vê por que hoje em dia, o Matheus sabe disso, né? O Matheus é psicólogo, né, gente? Ele se apresentou para no começo. Por que hoje em dia tem tanto adolescente na terapia, menino? Coisa assim que era, né, impensável, essa grande leva. Você tinha, assim, quem fosse, as exceções, hoje parece que a regra geral, o adolescente precisa de terapia. Porque ele é um sintoma disso tudo aí. Essa loucura todinha aí que tá, esse vazio existencial, chega no nosso jovem de hoje, nosso adolescente, que aí não consegue mais ter um fundamento para a vida dele. Aí você vê que o índice de suicídio entre jovens é muito alto, e doenças psicossomáticas é muito alta, porque é um jovem que carece de fundamento, gente. E a cultura contemporânea é uma cultura muito sem fundamentos. O resultado é aí, um suicídio, um monte de coisa aí, né? Crimes, de tudo que é jeito, um hedonismo disseminado, a busca desenfreada do prazer pelo puro prazer, a falta de compromisso, a falta de um código moral forte, é isso aí. Diz, Jéssica. Só para voltar aquele assunto que a gente estava falando sobre terapia antes, aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu comecei a fazer terapia em 2019 e até então, né, e tudo muito centrado no eu, né, porque a psicóloga não era cristã, eu também estava afastada da fé naquele tempo, então era uma coisa assim, de você procurar dentro de você. Então eu tinha que olhar para dentro de mim, procurar dentro de mim as respostas que eu precisava. Eu tinha que me tranquilizar sozinha, então tudo era muito era sempre o eu. E foi em 2022 eu passei pelo luto, então foi muito mais difícil ainda, veio isso, depressão, muita coisa. E aí eu parei de olhar para mim e comecei a olhar para Deus, os valores eternos, os valores essenciais. E aí chegou um momento que eu percebi, não preciso mais da terapia. Eu conversei com ela, pedi alta, não sei o quê. E ela, tá, vamos testar. E a gente conversava muito sobre o que eu estava lendo no momento, o que eu estava consumindo naquele momento. E eu falei, estou rezando um terço, rezando o rosário, estou fazendo estudo bíblico. Aí foi que eu estava começando também já a caminhar para a teologia. E aí chegou um ponto que a própria terapeuta, já no finalzinho, quando eu já ia receber alta, ela me fala aquele livro que você disse que você leu, que falava sobre o luto e tal. Só queria passar para um paciente que também está num processo. Aí eu pensei, que coisa, né? Ela me chegou ao ponto que ela não tem como ajudar. E Jéssica conseguiu se ajudar, né, através da fé. Ela não cumpriu as respostas que eu consegui através de um livrinho pequenininho sobre a doutrina do purgatório de professor Felipe Aquino. E esse livro me ajudou, assim, deu uma guinada muito, muito grande no processo do luto, melhorou muito. Aí
Aí eu mandei a foto do livrinho porque ela queria indicar para um paciente. Ela não conseguia dar essas respostas para os questionamentos da pessoa. Então, quando eu olho para mim, percebo que eu tive uma base, então, sempre fui católica, família católica, e ainda assim, a terapia me levava sempre a olhar para dentro de mim, pelo menos com essa terapeuta, né? E quando eu parei de olhar para mim, comecei a olhar para o que é eterno, para o essencial, e a gente olha para esses jovens, que eles não encontram isso. Aí vão para terapia, talvez aconteça comigo também. Vai olhar para dentro de si e não vai achar nada. É isso aí, né? É muito bonzinho, muito, muito. É isso aí. Que ótimo. Tá bom, gente, muito bom. Essa conversa iria longe, né? Vamos. O Matheus. Algo tem tudo, né? O que a pessoa imaginar, ele tem aí. Ó, o livro que o Aldo não tiver, é porque não tem esse livro, viu? Porque não existe. É mesmo. Né, Felipe? Armagedon, Aldo tem de tudo. Repara O aí. Armagedon tem. Muito bem, gente. Então nós vamos finalizar essa aula de hoje, né? Esse nosso encontro bastante produtivo, né? Uma participação muito boa e que bom, né? Então a gente vai nessas próximas aulas construindo, gente, essa compreensão, né? Sobre a contemporaneidade, para a gente ir entendendo aí o nosso dia a dia, né? Aí o objetivo é a gente entender, a partir dos fundamentos dos 3 últimos séculos, a pessoa de hoje, né? Eu quero chegar neste ponto, a gente entender o ser humano de hoje. E aí nós estamos fazendo aqui esse processo de compreensão, né? Então, que bom. Obrigado também pela participação, pela interação de vocês. Não é? E é sempre muito bom, né, estar aqui com vocês, tá certo, gente? Então, vamos lá, né? Ótima noite, fiquem em paz, tá certo? Deus nos acompanhe. Amém?